A gente fala das bodas de prata de John Deere no Brasil. Isso porque a montadora realiza o Investor Day pela primeira vez no país desde 2014 e para mostrar as oportunidades de crescimento no mercado doméstico. Tudo isso para atender uma promessa: fazer do Brasil o maior mercado em até 10 anos para a companhia. Assunto para Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed. Gustavo, seja bem-vindo, participou deste Investors Day. Como é que está essa história que a John Deere promete nestes 10 anos? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a quem nos assiste. Sim, estive ontem, mais precisamente em Indaiatuba, onde a John Deere tem um centro de inovação e pesquisa, que foi lá que eles sediaram esse Investor Day, uma transmissão que foi transmitida aí para todo mundo, né? Porque é uma empresa global, apesar de ser americana, tem aí acionistas e mercados globais, mas desde 2014, como você disse, ela não fazia esse evento em loco aqui no Brasil. E por que que ela fez isso? Porque ela quer crescer aqui no país. Enquanto o mercado de máquinas não melhora nesse curto prazo, a gente vem aí de 2 anos que esse mercado cai, a empresa já olha aí para um horizonte de 5 a 10 anos com bastante otimismo. E olha, a empresa realmente investiu bem nesse evento, trouxe ali a sua direção global, o CEO John May, o CFO Josh Jepsen, e trouxe também na parte da plateia, além de mim e de alguns outros jornalistas, trouxe ali 40 investidores globais da empresa. Tinham pessoas da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, do Brasil, muito porque a empresa queria mostrar as oportunidades que o agro brasileiro traz ali para o mercado de máquinas, de colheitadeiras, de tratores da John Deere e entender um pouco por que que eles esperam crescer aqui. Basicamente, a John Deere está apostando de que a área cultivada aqui no país vai crescer nos próximos 10 anos, ali cerca de 27% em relação ao que é hoje. E por que que essa área vai crescer? Ela nem tá considerando a abertura de novas áreas, e sim a conversão de terras que hoje ou nos últimos anos foram usadas para pastagem serem transformadas em agricultura. Então, ela projeta que a área de soja deve aumentar, a área de milho deve aumentar, e aí o milho tem uma questão também que é a demanda por biocombustíveis aumentando em todo o mundo. A gente fala muito de etanol, mas a gente também tem o SAF, né, o combustível de aviação sustentável. Então, a John Deere está muito animada que o Brasil vai ter mais áreas agrícolas e, com isso, ela vai querer participar desse mercado, vender mais máquinas, vender mais tratores, mais colheitadeiras. Nesse evento ontem em Dayatuba, que na verdade é um evento que lá para os investidores ainda vai durar mais 2 dias, que eles vão conhecer algumas culturas ali de cana próximas a Indaiatuba, conhecer alguns clientes que usam as máquinas de John Deere, e a empresa quis justamente explicar como é que é esse agro brasileiro e explicar um pouco dessa estratégia dela de crescimento. Eu conversei ali com alguns executivos, especialmente o CFO global, o Josh Jepsen, e também um dos vice-presidentes que a empresa tem aqui no Brasil, Cristiano Corrêa. Eles explicaram que, assim, de um lado tem um aspecto mais cru da operação, que é vender mais máquina, vender mais trator, vender mais colheitadeira. Ele cita, por exemplo, algumas culturas de destaque que a John Deere atua aqui: soja, milho, algodão, cana, mas também citou oportunidades na pecuária em culturas de hortifruti também. E para além dessa venda aí mais básica de máquinas, tem uma questão que é vender mais tecnologia, trazer tecnologia de John Deere para o agro brasileiro. Isso pode vir, claro, de uma máquina mais moderna, que é lançada nesse ano, no ano que vem, ou também de kits de agricultura de precisão que a empresa tem, agricultura digital, até o chamado retrofit, ou seja, uma atualização. Você coloca um dispositivo numa máquina antiga, essa máquina se moderniza, começa a ter funções que máquinas novas têm. Então, a John Deere vê uma avenida de crescimento aí nessas máquinas conectadas. Ela é uma empresa que tem parceria com a Starlink para oferecer também conectividade no campo. Então, eles projetam aí que, por exemplo, esse universo de máquinas conectadas no Brasil deve crescer 2 vezes e meia até 2030, chegando em mais ou menos 2.000 máquinas. Então, onde um dia quer estar presente nesse mercado. Na plataforma de agricultura digital deles, hoje eles têm ali cerca de 27 milhões de hectares conectados. A meta é chegar a 40 milhões de hectares. Como eu falei, essa programação aí foi bem curiosa, né? O fato da John Deere trazer os seus principais executivos e trazer esses executivos e o que acabou até trazendo algumas mídias, alguns jornalistas japoneses para esse evento. Foi um evento bem global realizado aqui no evento de São Paulo, no interior de São Paulo, perdão, na véspera. Mas a gente sabe que o momento atual ainda não é tão bom quanto a John Deere está planejando aí esse futuro, esse médio e longo prazo, 5 a 10 anos.
A empresa tem visto recuos nos seus lucros globais, ela projetou no último balanço que ela divulgou que as vendas vão ficar estáveis na América do Sul e na Ásia, mas nos Estados Unidos e no Canadá essas vendas devem cair cerca de 30%, na Europa deve cair cerca de 6%, mas a gente sabe que o agro tem esses ciclos, né? A gente está talvez se recuperando desse tombo que o setor levou aí há 2 anos atrás, então por isso que a John Deere já faz esse planejamento mais a longo prazo, porque o Investor Day é esse momento que a empresa reúne os investidores, reúne os stakeholders para mostrar o que está fazendo, o que pretende fazer. Só em relação ao Brasil se tornar o segundo maior mercado, hoje o principal mercado é os Estados Unidos, é a sede da empresa, né, onde a empresa foi fundada há 188 anos atrás. Aqui no Brasil ela está completando esses 25 anos. Hoje o segundo maior mercado é a União Europeia, ou seja, a união ali de países que formam aquele bloco ocupa o segundo lugar. Então a empresa acredita que o Brasil, com essas perspectivas de crescimento de mais área, de demandas aí por culturas como soja e milho crescente, o Brasil deve ganhar essa segunda posição aí nesse universo de 5 a 10 anos, mas primeiro ela tem que atravessar essa tempestade atual, né, Gabriel? O lucro da empresa recuou, por exemplo, 25% no segundo trimestre fiscal de 2025. Ainda, obviamente, está falando de uma empresa global que tem números muito elevados, uma receita aí de, por exemplo, 11 bilhões de dólares, mas que não vive os seus melhores dias. Aparentemente, eles devem vir aí nos próximos anos muito de mãos dadas com o Brasil, Gabriel. Feito, esperamos que esse agronegócio se desenvolva cada vez mais aqui no Brasil. A gente tem, claro, sempre a atenção voltada para as grandes empresas multinacionais, tanto as brasileiras que estão lá fora, mas principalmente as estrangeiras que estão aqui dentro. Sempre bem-vindo à nossa programação, Gustavo. Obrigado pelas informações, por compartilhar parte dessa sua experiência ontem no Investor Day da John Deere. Uma ótima tarde a você, uma boa quarta-feira, um bom trabalho. Eu que agradeço, Gabriel. Ótima tarde. Valeu.